Podcast. Começando o podcast Mão número 94, podcast do líder do Campeonato Brasileiro, o líder isolado do Campeonato Brasileiro, Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem diria, hein? Tão mal falado por todos, saíram jogadores, o time perdeu o treinador, contratou o Cristóvão que ninguém queria, tá jogando mal, não tem atacante. Tudo isso não importa, o Corinthians é líder isolado do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Rodrigo Vessone? Tudo bem contigo? Começando mais um podcast Mão e dessa vez na liderança, Vessone. É isso mesmo, Belo, podcast 94, que é um podcast, esse número 94 lembra o ano da Copa Bandeirantes, título importante do Corinthians. Não pelo campeonato, mas é um título que levou a Copa do Brasil de 95, deu a vaga, e o Corinthians conquistou ela de forma invicta, a primeira Copa do Brasil da história do clube, de um time paulista. Então a Copa Bandeirantes foi um título importante nesse sentido. Em relação à liderança, uma liderança que o Corinthians conquistou jogando bem, a gente vai falar bastante do jogo, mas para mim um Corinthians, diferentemente do Figueirense de São Paulo, um time bastante compacto. Eu gostei muito do Corinthians contra o Inter. Vitor Guedes, o Corinthians de André, o Corinthians de Luciano, o Corinthians de Romero, está na frente de 19 equipes do Campeonato Brasileiro, Vitão. E jogou bem, vou concordar em 50% com o Verson, só para não dizer que eu discordei em 50%. Gostei do segundo tempo, quando tratava em vantagem. O primeiro tempo foi um horror, o jogo, não só o Corinthians, né? O Inter foi pior ainda, né? O Inter não ganha 9 jogos. O primeiro tempo foi horroroso. E se o Corinthians é o líder com ataque café com leite, imagina se tivesse um ataque, né? Se no lugar do André tivesse um Cone bem inspirado, o Corinthians já ganha o jogo uns 3, 4-0. Perdeu a chance de golear o Inter lá no segundo tempo, teve 3, 4 chances. Agora o segundo tempo do Corinthians foi bom. Depois de 2 partidas muito ruins contra Figueirense e São Paulo, o time fez o segundo tempo bem posicionado. Eu gostei do Cristóvão, a mudança para o 4-4-2, o time criou oportunidade no segundo tempo, agora falta jogador, né? Aí não é culpa do técnico, ainda assim o Corinthians é líder isolado, né? Numa rodada que não favorecia, né? Já que o Grêmio pegava o América, o Palmeiras pegava o Botafogo, o Corinthians tinha um jogo complicado e se saiu bem, saiu na liderança. Eu gostei do jogo. E o Vessone lembrou do programa 94 do Copa Bandeirantes, que ganhou do Santos, né? Teve até gol do Gralac num dos jogos, enfim. Daqui a pouco, depois do nosso amigo Teleco, você dá o bônus para ele, eu quero fazer um pedido pro Teleco. Opa, deixa o Teleco, nosso sex symbol, fazer. Então eu já vou fazer um pedido então antes do boa noite dele. Chama o boa noite dele. Boa noite, Teleco. Antes eu queria já te pedir no seu boa noite uma encomenda. Aí você tem, tira a caneta atrás da orelha, que você tem uma descendência portuguesa, que eu sei, e anota 3 pedidos para mim. 95, próximo podcast Mão. Eu queria que você botasse no ar a música do Samba dos Gaviões 95, o primeiro dos 4 da Gaviões, puxada por Ernesto, Me Dê a Mão, Me Abraça, Viaja Comigo pro Céu. Tem a Copa São Paulo 95, tem Paulistão 95, você pode escolher se você acha o gol do Marcelinho ou do Elivelton, eu estava lá em Ribeirão Preto, nesse jogo, ainda apenas como torcedor. Tá bom para você. E Copa do Brasil também tem o gol do lá, você pode escolher se foi do 2-1 no Pacaembu ou lá do Olímpico, né? Gol foi o Marcelinho que fez o gol no Olímpico ou foi o Marques? Foi o Marcelinho, né? 1-0 95. Então vocês, só esses pedidos, são 4 pedidos, tá bom pra você, Teleco? Boa noite. Tá bom, eu já vou avisando então que o próximo podcast Mão terá 57 minutos com todos esses gols. E aí, boa noite aos colegas de mesa, que não é uma mesa, né? Como vocês sabem, cada um grava o podcast Mão no conforto de seu lar. E boa noite aos ouvintes. Ô Teleco, eu concordo com o Vitor Guedes, o Corinthians ganhou, o Corinthians é líder, não tem como a gente criticar, mas como a gente é chato, a gente critica mesmo assim. O Corinthians perdeu a chance no Sul de conquistar uma goleada histórica sobre o Internacional. Dava para ter feito 4-0 tranquilamente se tivesse Daí eu vou concordar com o Vitão. Se tivesse um Cone com a camisa 9,
faria 4-0 no Internacional. O André não jogou nada, saiu machucado, entrou o Luciano, que eu não ouvi o nome dele. Então, e a bola passava de um lado pro outro, grande jogada. Cima, né? O Marquinhos Gabriel jogou bem, o Romero mais uma vez jogou bem, os jogadores que vinham de trás jogando bem, mas não tinha aquele cara pra botar a bola pro fundo da rede. Não tinha um Paulo Guerreiro no Corinthians contra o Internacional, Teleco. Uma coisa que eu tava cobrando, né, que apesar por exemplo, do empate contra o time da Vila Sônia não ser tão ruim, assim, quer dizer, pelo menos é um empate possível. Agora, empatar com o Figueirense, aí eu preciso de muito convencimento para achar aquilo um bom resultado, acho que eu nunca vou achar. Teve um desempenho melhor, teve maior compactação das linhas, se ataca um pouco mais a bola, teve bons contra-ataques, mas no caso do nosso atacante, a gente tem um cara que ganha 100 de disposição, que é o Romero, e 10 de técnica, né? Então 110, média 55, estamos só com 5,5 ali. E o André, gente, contrariando o pessoal dessa mesa, eu acho que ele vai se acertar, eu acho que ele ainda vai trazer alegrias pra gente, mas certamente não foi nesse jogo aí, eu acho que incomoda. E fora isso, ver se a gente sobe. Também, né? Graças a Deus ele tomou o terceiro amarelo, não será também na Arena da Baixada. Vai jogar o Luciano, que também não é grandes coisas, não tá jogando nada o Luciano, Então, pelo menos pelo que o Cristóvão treinou nessa segunda-feira, deve ser o Luciano, a não ser que ele faça alguns outros testes. Ele gosta do Danilo, né? Aliás, é outra coisa que eu queria que vocês três falassem. O Cristóvão odeia o Guilherme, cara. Eu tô começando a achar que ele odeia o Guilherme, porque ele tirar o Giovanni Augusto do jogo contra o Inter e meter o Danilo na armação. Ô Vessone, explica isso aí. Eu no momento até tuitei também de que eu não tiraria o Giovanni, eu teria tirado o André, e até entenderia se entrasse o Danilo para entrar ali na frente, tentar segurar a bola, etc. Mas ele vê o Danilo um pouco mais para trás e colocou no lugar do Guilherme. Eu certamente não faria isso. Se tiver que entrar alguém na linha de 3 ali, para mim tem que ser o Guilherme e não o Danilo. Não acho que o Danilo entrou mal, achei que o time até iria sentir uma pressão, ele teria feito uma substituição ruim, assim, com consequência ruim, mas no final, nesse sentido, não tem muito o que falar do Cristóvão, porque como vocês disseram, até por erros ali técnicos, né? Eram domínios de bola simples, muitas vezes, de que se o domínio acontece, sai o gol, assim, era muito simples de ter ampliado aquele placar, e o Corinthians não conseguiu por erros técnicos do Luciano, do Romero, do André, mas eu não teria feito isso não. Mas assim, ganhou o jogo, o time manteve ali um padrão desde o padrão que estava antes com o Danilo, então assim, também não dá para falar, dá para a gente criticar porque é uma opinião, eu achava que poderia entrar o Guilherme, mas no final a consequência não foi trágica, pelo contrário, o time continuou criando, então não acho que o Cristóvão, acho que errou na minha concepção, mas o que o jogo mostrou é que ele não errou, porque o time conseguiu a vitória, então ou não, a gente critica... podia ter ganho demais, né? Também, mas é que assim, a gente critica, etc, mas acho que quando a coisa também dá certo e acontece, acho que também o Cristóvão merece esse tipo de outra visão, pelo menos. Então, do tipo, esse pensamento dele, do Danilo um pouco atrás, também me soou estranho, mas no final o time ganhou e etc. Se ele entrasse, o time passasse a tomar um sufoco, perdesse o meio de campo, bababá, teria mais que ser criticado. Então, mas se for nesse pensamento, Vessone, a gente tem que falar pro Mano Menezes da Batalha dos Aflitos que ele devia ter entrado com 4 a menos já, porque o time ganhou, né? O time do Grêmio com 7 em campo, então o certo é jogar com 7. Não dá pra a gente falar também que ele fez tudo certo porque ganhou o jogo, né?
Eu sei, Belo, mas... Então quando ele errar, ele faz tudo errado. Eu discordo dessa análise do Vessone completamente. Não precisa de jornalistas. Foi 2-1, ganhou, jogou bem, empatou, foi mais ou menos, errou, o técnico é ruim. Eu acho que o Cristóvão armou bem o time, mas assim, mexeu mal. Tem mexido mal. Aliás, é um problema do Cristóvão, não é do Corinthians. No Flamengo, no Fluminense, no Vasco, onde ele passou a crítica dos torcedores e da imprensa sobre as substituições, ele mexeu pessimamente contra São Paulo e Figueirense. Ontem ele armou bem o time, mas mexeu mal. Na minha opinião. E não é porque não perdeu o jogo que eu vou mudar de opinião. Inclusive, dentro do jogo, ficou claro isso, né? Quando poderia ter não tem culpa dos caras não saber chutar a bola no gol. Isso não tem culpa. Agora, não deu para entender a substituição dele no jogo de ontem. Enfim, foi uma substituição que eu não teria feito também. E não mudo de opinião porque não tomou gol. Só uma coisa em relação até a isso, né? Uma vez um lateral, estou tentando me lembrar qual foi o lateral. Ele, numa coletiva, ele disse assim: engraçado, eu li ontem um comentário meu sobre a partida e o comentário dizia que eu não joguei bem porque eu fui pouco pro ataque, não ataquei. Aí ele disse: a pessoa que escreveu não estava no vestiário e não sabe que o treinador tinha pedido para eu não subir nesse jogo e que eu praticamente não podia passar da linha do meio de campo porque eu tinha que me segurar ali e deixar o outro lateral subir. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, entendeu? Então, assim, a gente tem uma visão de jogo, muitas vezes, e acha que a nossa verdade é a única e verdadeira e a certa. E muitas vezes não é o certo, entendeu? A gente pode estar equivocado, por mais que a gente pense que a nossa verdade seja essa. Então, mas assim, a gente pode manter a nossa verdade, né, Vessone? Porque é a nossa opinião. Eu não teria feito. Lógico que a gente pode estar errado, mas a gente tá aqui para dar nossa opinião. Senão a gente sai os 4 e põe a coletiva do Cristóvão. Não, eu só tô dizendo. Põe a coletiva do Cristóvão, ele dá a opinião dele, cara. A questão não é essa. Você tá aí para dar a sua opinião, eu tô aqui para dar a minha. Deixa o Vessone falar, Vitor. Não, a questão não é essa. A questão assim, eu também não teria feito isso e teria feito como vocês. Eu só tô dizendo que não é porque o Cristóvão fez diferente que ele também está errado na visão dele, no que ele pensou pro time. Obviamente ele acha que o que ele fez é certo, óbvio. Ele não vai fazer e falar, eu tô errando, mas eu vou colocar o Danilo. Claro que ele acha que é certo. O podcast Avá, né, no 94. Se ele achar que ele tá fazendo errado, ele é um louco, né? Completamente desequilibrado. Imagina que ele esteja querendo fazer o certo. Ele tá comprado, vendido. Boleiros, né? Ele tá com... Pelo amor de Deus, né, gente? Não, a questão não é essa. A questão não é dele achar. É óbvio que ele vai achar que ele fez certo. O resultado mostrou que ele estava certo. Assim como ele, as substituições contra o São Paulo... É nisso que a gente discorda, Vessone. O resultado não mostrou que ele estava certo. O resultado pode ter mostrado que ele estava menos errado, porque de repente poderia ter sido 7-0, 5-0, 12-0. Não é porque ganhou de 1-0 que ele estava certo. Ele pode fazer tudo certo e o time perder também. Aí você fica no poder. Aí o que, Vessone? Não, aí você fica no poderia, né? Poderia, estaria, e não uma coisa concreta que foi o que aconteceu. O time ganhou, manteve um padrão que estava e acabou. Mas enfim, para a gente não ficar nessa discussão, o ouvinte entendeu o ponto de vista do Vessone, que tem o ponto de vista dele e que obviamente acha que o que ele está falando é certo, porque se ele achasse que o que ele está falando é errado, ele não estaria falando isso. O Vitão está falando uma coisa que ele acha que é correta, porque se ele não achasse que seria correta, ele não estaria falando isso, né? E o Teleco está quieto porque ele acha que estar quieto é a forma mais correta de se portar no momento, porque se ele achasse que a forma mais correta seria falar, ele estaria falando e não quieto como ele está neste momento. Capite? Deu para entender? Imagina o nosso ouvinte que curte uma erva da Jamaica, do Clima Olímpico, viajando, ouvindo esse programa, não tá entendendo merda nenhuma. Ele fala, caralho, o que esses caras estão falando? É óbvio que cada um só fala o que pensa, né? Enfim. Mas, é um programa olímpico, o pessoal tá vendo em Kingstown, né? Depois do Pato, todo mundo tem que cantar né? Eu fui Brasil, Jamaica, tá todo mundo louco, oba, né? Reggae na estrada, olha que legal. Tribo de Já é legal. Todo mundo cego, né? Tribo de Já. Muito legal. Ó, é o seguinte, eu vou pedir uma licença para vocês, então, nessa altura do programa, para colocar no ar uma entrevista rapidinha com o Iago.
Porque eu achei muito legal, 2 respostas do Iago, principalmente nessa entrevista que aconteceu na segunda-feira no Parque Ecológico. A primeira, quando eu perguntei pra ele assim, um time que saiu, metade do time, criticado toda a rodada pelos próprios torcedores. Como é que um time desse aparece na liderança? A primeira coisa que ele fez, olhou pra minha cara e falou, isso é Corinthians, mano. Eu achei do caralho, com o perdão da palavra, achei do caralho essa resposta do Iago. Isso aqui é Corinthians, cara. E a outra foi quando o nosso colega Diego Ribeiro, do Globo Esporte, do portal Globo Esporte, perguntou pra ele sobre a liderança. E aí, vocês estão empolgados com a liderança, agora o Corinthians é o time a ser batido, não sei o quê. O Iago falou, não, cara, pra gente é normal, porque pressão tem todo jogo. Eu achei muito legal a postura, muito diferente de outros times por aí, que quando chegam no G4, né, deixou chegar, agora ninguém tira mais, agora a gente tá na frente. O Iago, não, cara, não muda nada, no Corinthians tem pressão se estiver em primeiro, se estiver em 15º, tem que ganhar todo jogo de todo jeito, se jogar mal vai ter pressão pra cacete, tá? Eu achei muito legal, então vamos ouvir o Iago nessa entrevista coletiva, vamos embora. Começa aí. Iago, fazia tempo que o Corinthians não jogava no 4-4-2 e até observando alguns comentaristas, né, 2 linhas de 4 muito próximas uma das outras, né? Queria que você explicasse o que isso beneficiou o time do Corinthians, a mudança do esquema tático para vocês da defesa. Pra gente, assim, falando sinceramente, pra gente não mudou muita coisa, porque os dois pontas continuam acompanhando os laterais, defensivamente falando. Ofensivamente, aí eu não sei te dizer exatamente, mas defensivamente para nós foi bom, como sempre foi, o nosso esquema sempre foi bom defensivamente e permaneceu no 4-4-2. Iago, qual o segredo de um time que perdeu tanta gente no começo do ano, é tão contestado, criticado até pelos próprios torcedores jogo após jogo e é líder de um campeonato tão equilibrado? Cara, isso é Corinthians, velho, a gente tem consciência disso, a gente se prepara para todas as ocasiões, como você falou, perda de jogadores importantes, mudança de treinador, mudança tática e a gente está sempre ali brigando em cima. Eu acho que isso tem muito a ver também com essa cobrança, cara, que nos impulsiona, às vezes a cobrança às vezes ela nos faz mal, mas aqui no Corinthians essa cobrança, graças a Deus, tem nos ajudado, tem nos impulsionado a fazer bons jogos e não sei chegar até a liderança. Se você for falar uma coisa que o Corinthians tem que os outros times não têm, o que é? De repente uma força de vontade a mais? Cara, eu não sei te falar que nos outros clubes o que eu posso te falar é que é um grupo bem comprometido, cara. Poxa, você vê jogadores assim bem consagrados aqui, Cássio, Elias, os caras que ganharam tudo e, poxa, eles são os primeiros a cobrar, às vezes chegar um pouquinho atrasado ou um que não está trabalhando como deveria. Então eu acho que se eu pudesse citar algo de especial, que não sei se é diferente das outras equipes, é o comprometimento de todo mundo, velho. Então, o comprometimento dessas pessoas mais consagradas acaba atingindo nós que estamos conquistando nosso passo agora. Iago, muda alguma coisa no pensamento do elenco você entrar em campo, entrar num jogo na liderança do campeonato, sabendo que agora o Corinthians é o adversário visado, o time, entre aspas, a ser batido? Pra ser sincero, cara, como eu falo, acho que não, porque o Corinthians é fogo, cara. Você tem que tá jogando bem, até em treino, você tem que treino coletivo, você tem que estar treinando bem. Então, pra te falar a verdade, eu acho que nosso time entra com o mesmo pensamento. A gente sabe que está no meio do campeonato ainda, tem muita coisa para acontecer. O que a gente quer é somar ponto, continuar ali na frente, continuar ali em cima e para chegar nas últimas rodadas, dar aquela arrancada e se for da vontade de Deus, ser campeão. Belo, acho que essa entrevista ela representa bem, eu vinha falando um pouco sobre isso, a maneira que o Corinthians convive com as melhores posições, assim, e com lideranças e com possibilidade de título. Acho que isso vem desse lastro aí, desses últimos anos, e acho que isso daí mostra um pouco essa declaração do Iago, que o Corinthians chega na liderança e sabe que pode cair para segundo, terceiro, mas que vai tentar brigar lá em cima e vai ficar lá em cima o tempo inteiro. Então acho que é um negócio legal, você destacou bem, assim, você pescou algo bem, que na minha visão é nesse sentido, é de um time que está acostumado a viver lá em cima, na tabela do brasileiro, e que isso faz parte quase que de uma rotina de estar entre ali
os melhores. E a prova disso é que o Corinthians, estou até dando uma matéria nesta terça-feira sobre isso, a gente está dando no Diário Lance, o Corinthians pode ganhar o quarto turno consecutivo, seria tetracampeão desses turnos. Então foi o segundo turno de 14, o primeiro de 15, o segundo de 15 e o primeiro de 16. Então, isso não é pouco, assim. Se não me engano, só o São Paulo e acho que o Cruzeiro conseguiu 4... o São Paulo em 2005 e 2006, né? Alguma coisa assim. Então, assim, 2007. É bem raro que isso aconteça. Nós já estamos falando aí desde 2003, são 26 turnos e etc. Então, isso é muito raro de acontecer. O Corinthians pode tá aí, pelo menos tem chance de conquistar o quarto turno consecutivo. Ou seja, você passa praticamente 2 anos lá em cima na tabela no G4. Isso não é pouco, entendeu? Agora, não, é muito legal isso, faltam 2 rodadas e o Corinthians pode conquistar o quarto turno seguido do Campeonato Brasileiro. O Vessone tem razão, é absurdamente positivo o aproveitamento do Corinthians nos últimos anos. Agora, só mudando um pouco de assunto, eu queria que o Teleco e o Vessone me explicassem para o ouvinte do podcast Timão uma discussão que eles tiveram no Twitter nessa segunda-feira à noite. Eu não entendi nada dessa discussão. Afinal, a CBF colocou o jogo do Corinthians contra o Vitória no Pacaembu ou não colocou, hein, Teleco e Vessone? Por favor, me expliquem. A CBF publicou já a mudança, que é a pedido do Corinthians, o Corinthians e Vitória, dia 20 de agosto, será no Pacaembu. Mas, sempre tem um mas, essa daí eu deixo para você, Vessone, deixar a bola pingando na área. Não foi discussão, porque quando eu vi o Wellington Campos do Rio de Janeiro tweetou mudança, não sei o que tal, aí eu fui falar com o pessoal lá da Arena, o Thiago, o De Rose, o pessoal, e eles falaram, não vai ser na Arena, é possível ser na Arena e vai ser na Arena. Eu falei, porque ele colocou lá que é CBF, não sei o que, eu falei, não, vai ser, a gente já tá dando um jeito nisso tal, e o clube vai comunicar. Então, assim, batendo papo ali e tal, não foi nada formal, mas então foi isso. Então, é que o Teleco, depois da tuitada do Wellington, viu lá também no site da CBF, etc. E aí eu fui atrás, já estava tentando me adiantar um pouco na história, e o pessoal do Corinthians já disse que aquilo não estava certo. Já tem ingresso. Mas o estranho... Já vendeu até o carnê com 9 de todos os jogos, inclusive com esse jogo para Itaquera, né? Mas o estranho, Vessone, é que nem disse o Teleco, nesse comunicado da CBF, tá, que foi um pedido do Corinthians. Mas é meio praxe ali, Belo, você põe isso daí. Se não é da TV, é o meio do clube, assim, é quase que automático. É a TV? Não é. Então é o clube. Então eu acho que é meio que ali formal esse pedido, mas acho que o Corinthians vai entrar em contato nesta terça de manhã, agora que viu o negócio ali publicado, e já vai pedir para que seja corrigido, e eu imagino que no mais tardar nesta quarta-feira já apareça a Arena, porque o Corinthians vai conseguir desmontar tudo que precisar ali, de estrutura e etc, e o jogo vai acontecer normal, até porque a renda é muito maior, o Corinthians sabe que perderia muito dinheiro se joga no Pacaembu e não na Arena contra o Vitória. Só explicando, né, que um dia antes dessa partida contra o Vitória vai acontecer a decisão de terceiro e quarto dos Jogos Olímpicos, feminino ou masculino, nem sei qual que é ali, acho que é feminino, né, terceiro e quarto feminino, um dia antes da partida contra o Vitória, e por isso toda essa discussão, né, assim, um dia o Corinthians poderia desmontar toda a estrutura dos Jogos Olímpicos para receber essa partida. Então, pelas informações do Vessone, e confio no que o pessoal passou para o Vessone, o pessoal da Arena Corinthians, né, que cuida disso e que sabe muito bem o que está falando, o Corinthians deve tentar reverter essa situação. Então, o torcedor que comprou o ingresso para a Arena pode ficar tranquilo que pelo menos tentar, o Corinthians vai tentar, e segundo o Vessone vai conseguir mudar novamente o jogo para a Arena Corinthians, né? Sim, é isso aí. Então, complementando só, e o pessoal tá muito confiante que vai conseguir mudar, tá? Eu nem vi que o Wellington tinha tweetado, o Wellington da Rádio Itatiaia, ele tá sempre cobrindo CBF, né? Só que
todos os clubes, não um clube específico. Mas eu achei engraçado porque também, quando me falaram, olha, surpresa aqui que o Corinthians escolheu o Pacaembu. Aí logo em seguida já saiu o comunicado oficial, né, que era no Pacaembu mesmo. Então, estou entendendo cada vez menos. Aguardemos. Uma espécie de reserva, né? Deixar acho que reservado, mas enfim. E também não quer dizer que eu acho isso que eu esteja certo, porque eu posso achar uma coisa e não achar certo, não é isso que eu aprendi hoje? Isso. É isso, boa. Nada como uma história metafísica. Bem, continuando, então a gente descobriu que o Corinthians está na frente em todos esses 4 turnos, porque o Corinthians ele domina a CBF e também domina a arbitragem. Eu já estou um pouco cansado dessas teorias da conspiração. Acontece de tudo com o Corinthians, pênalti que não é marcado, expulsão esquisita, aquela história do Iago no STJD que foi simplesmente absurda, que o Iago ele tomou um remédio permitido, da maneira permitida pelo médico, mesmo assim puniram o Iago, e teve gente que voltou para 6 meses de suspensão, e estão falando que o Corinthians obviamente comprou o pessoal do STJD, porque hoje o Alexandre do Palmeiras foi suspenso por absurdos 2 anos, e teve gente que votou por 4 anos. Então, é sempre assim, cansativo, né? Inclusive o ouvinte aqui do Podcast Mão ouviu no Teleco Press, eu conversando isso aí com o Casagrande, e ele falou que é uma tendência, né? Quem tá na frente é sempre o cara que comprou. E nós, como corintianos, né, eu acho que isso daí eu posso dizer por todos, né, porque eu penso como eu penso, mas o Vitão pensa como ele pensa, e todo mundo pensa como ele pensa, mas eu acho que todo corintiano já tá cheio dessas teorias da conspiração, se repete todo ano o tempo todo. Eu pensei que se você brincar de eu pinto como eu pinto. Eu me recuso a comentar isso aí, enfim, cada um comenta o que quiser. Eu acho que tudo bem, legal, né? Se tiver um esquema, então vai lá, mostra, fala, ó, tal cara recebeu o cheque, começou no dia tal, terminou no dia tal. Sabe o que eu acho, gente? A gente dá muita moral pra Exu encher o saco. Não dá moral, não, fica quieto. Segue o baile. Falando de dentro de campo, falando de coisa que acontece realmente, de verdade, só uma coisa em relação a isso que o Teleco falou. Eu já falei sobre isso, não é nenhuma novidade, vou repetir aqui para quem fala, o Corinthians não teve jogador convocado para as Olimpíadas, então foi beneficiado. Não, a CBF só levou o treinador, 2 auxiliares técnicos, o gerente de futebol e o preparador físico do Corinthians. A CBF só levou toda a estrutura que o Corinthians tinha, então o assunto acabou por aí, não tem muito o que falar. Mas enfim, contra o Atlético Paranaense. E no ano passado, Belo, só uma coisa, e no ano passado, que a gente teve um monte de jogador fora durante o ano? Mas daí vai ficar voltando os anos, aí a gente vai ver tanta coisa, mas enfim. Mas em 2093, viu, Aparecido, daí a gente vai ficar lembrando e o Amarília contra o Boca Juniors, enfim. Atlético Paranaense, quarta-feira, sem o André, provavelmente com o Luciano. Corinthians com a bola que está jogando, vence o Atlético, que perdeu, né, nessa rodada. O Atlético perdeu fora de casa, se eu não me engano, né, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, mas é o sétimo. Perdeu do Sport, exatamente. Mas é o 7º colocado, tá ali no bolo da frente o Atlético, né? Tá na rabeira do bolo da frente. O Atlético, para mim, é o último daqueles que ainda brigam pelo título. O Atlético Paranaense não briga pelo título desde que começou o campeonato. Enfim, temos o Paulo André. Falou isso em 2001 também. Não, em 2001 eu não falei nada porque eu era apenas ouvinte de você. Mas deveria ter pensado, provavelmente. Mas a questão o Corinthians já ganhou esse jogo, porque segundo o Teleco, a CBF levou o Everton para a Olimpíada para o Corinthians ganhar esse jogo, não é isso? É um jogo complicado, num campo difícil. O Atlético jogou praticamente com um time misto lá contra o Sport, não é parâmetro, e é um time que é muito mais forte em casa do que fora. Assim como o Santos, o Atlético tem essa característica de ser 2 times completamente diferentes. Vai ser um jogo difícil. Não vai ser a baba que foi o jogo contra o Inter. Eu acho que nesse jogo
o empate é bem-vindo. O que não era bem-vindo contra o Figueirense nem contra o São Paulo, nesse jogo o empate, desde que o Corinthians ganha do Cruzeiro no Pacaembu, fazendo 4 pontos ali, é um resultado bem-vindo nesse jogo se empatar lá. Não quer dizer que não pode ganhar, mas acho que o empate, de antemão, sem saber como vai ser o jogo, é um resultado bom de se pensar. Eu acho também que vai ser um jogo muito mais difícil do que contra o Internacional, porque, repetindo a opinião que a gente deu no começo do programa, eu acho que o Internacional, nessa fase, está no nível América Mineiro. O Internacional é o sparring. Se o Internacional não melhorar, os times vão pegar o Internacional nesse finalzinho de primeiro turno, começo do segundo, e vão golear o Internacional, porque fazia muito tempo que eu não via um time tão ruim contra o Internacional. Então, o Corinthians ganhou do Inter no Beira-Rio, não era o Inter multicampeão, o Inter que chegou em final de Libertadores, o Inter que dava medo em todo mundo. Era uma baba que tinha um tal de Ariel no ataque, que eu nunca vi um cara tão ruim quanto aquele. Desde o Souza, que passou pelo Corinthians, atacante, eu nunca vi um cara tão ruim quanto esse Ariel. Então eu acho que o jogo contra o Atlético Paranaense vai ter que ir com calma. Agora a gente ganhou do Inter, vamos golear o Atlético. Eu concordo com o Vitão, um empate, até porque o Corinthians dificilmente consegue resultados positivos na Arena da Baixada. Geralmente o Corinthians acaba indo mal lá. O empate não é um resultado ruim não, Vessone. Eu vou nessa linha também. Eu acho que depois de ganhar do Inter, o Corinthians tinha esses 2 jogos fora, 4 pontos fora de casa, acho que seria de bom agrado. Então o empate será um jogo bem mais difícil do que o Inter, o Atlético está bem mais organizado do que o Inter. Então acho que o empatezinho aí é um bom resultado, sim. Alguém até tweetou um negócio que é interessante. Muita gente levou aí o Corinthians como 0 ponto garantido contra Inter e Atlético Paranaense, mas quem falou isso se esqueceu um pouco de que o Corinthians joga bem no Beira-Rio, costuma jogar bem no Beira-Rio e costuma jogar bem também na Arena da Baixada. Então, ao contrário do Olímpico, por exemplo, da Arena do Grêmio, quando quase sempre perde, nesses 2 costuma ter bons jogos, fazer bons jogos. Então, eu acredito que o Corinthians possa fazer de novo um bom jogo e não perder lá em Curitiba. E aí, Teleco? Eu não tô achando tão bom assim, não, porque o Corinthians perdeu. Assim, tem vários jeitos de você falar como que um time pode ser campeão, né? Eu acho que o jeito mais simples é falar, ganha todos em casa e empata todas fora, né? E fora isso aí é lucro. Então, como o Corinthians perdeu 4 pontos em casa, desses daí 2 muito simples, né, de ganhar, que seria contra o Figueirense, eu acho que ele teria que ganhar as 2 para poder ir bem nessa série, né? Para ter um aproveitamento de campeão. Então, eu acho que o Corinthians devia ir para ganhar. Mas tem uma coisa também, o Corinthians é o segundo melhor claro, né, Teleco? Eu não sei se o Cristóvão tá pensando nisso, né? Já que a gente andou falando tanto de pensar. Mas assim, independente de qualquer coisa, o Corinthians é o segundo melhor visitante desse campeonato. Ele só não é o melhor aí porque perdeu alguns pontos estranhos aí contra Atlético Mineiro e Fluminense, né? Que foi com o Atlético Mineiro não foi tão mal e com o Fluminense ele foi melhor o jogo todo e acabou perdendo o jogo. Contra o Vitória também fez o primeiro tempo muito bem contra o Vitória, poderia ter goleado no primeiro tempo e no segundo tempo tomou a virada. Exato. O Corinthians tem 12 pontos visitantes, só perde pro Flamengo que tem 13. E o Santos? O Santos tem quantos, você sabe? O Santos fez bastante ponto também como Santos visitante. tem 10 como 10? visitante. Enfim, eu queria mandar um abração aqui para Eduarda. Fala, Vessone. Não, o Santos acho que são 10 pontos, tá? É terceiro ou quarto. Eduarda de Castro, @Eduarda de Castro, parabéns, você foi a vencedora da promoção do livro do Casagrande e do Doutor Sócrates. Eduarda de Castro, o Teleco vai entrar em contato contigo para você saber como é que você retira esse livro aí. Um abração para você, um beijão e obrigado por acompanhar o podcast, irmão. Um abraço para todo mundo que participa conosco. Não vai dar tempo porque o programa hoje está longo demais. Foi muito papo sobre as escolhas do Cristóvão, o que está certo e o que está errado, mas papo bom. Aposto que o ouvinte gostou, o ouvinte está
dando sua opinião, ouvindo o podcast Mão, concordando com o Vitão, discordando do Vessone, concordando com o Teleco, mas enfim, você participa conosco pelo Twitter. No próximo a gente vai tentar ler mais tweets dos ouvintes do podcast Mão. Para finalizar, só o palpite dos três, então, pro Atlético Paranaense e Corinthians. Para mim, 1-1. Para você, Vessone? 1-1. Abraço. Abraço. Vitão? Em homenagem a Jackson no pandeiro e a Vessone, que jamais discordo, esse jogo não pode ser 1-1. 1-1. Falou, Vitão. Até o próximo. Até o 95, lembrando que teremos o Samba dos Gaviões campeão em 95, narração do gol da Copa São Paulo, do Paulistão e da Copa do Brasil. Vai ser um podcast Mão de 95 minutos em homenagem a 95, ano que não acabou. Falou. Teleco, palpite e abraço. Antes do meu palpite, eu queria falar pro ouvinte do podcast Mão, twittar com a tag podcastmão94, que é para poder ganhar aí um livro do Casa Grande do Sócrates, né? Afinal, nós apenas premiamos 2 dos 127.418 ouvintes do podcast Mão. E o meu palpite para Corinthians e Atlético é 3-1 Corinthians. Vai, Corinthians. Podcast.